No vídeo de hoje vamos trazer um fundo de logística agro, o Casar Agro. São diversos silos para armazenamento de grãos e galpões para insumos para o agronegócio. No final, vamos comentar os principais pontos deste fundo, que pode ser uma excelente opção para diversificar a sua carteira de investimentos. Se gostar do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos começar falando do portfólio de empresa, que tem dois locatários, a Bela Agrícola e a BRF. Todos os contratos são corrigidos pelo IPCA. Em Açaí, Paraná, temos silos de 41 mil toneladas, contrato atípico até 2030, como todos esses quatro primeiros locados para a Bela Agrícola. Seguindo no estado do Paraná, em Cambé possui silos de 73 mil toneladas, em Bela Vista do Paraíso, com silos de 62 mil toneladas. E Sal, Sabáudia, também no Paraná, com silos de 41 mil toneladas. Esses quatro imóveis apresentam cap rate atual de 11,3%, ou seja, é o valor do aluguel dividido pelo valor de aquisição do imóvel. Seguindo na lista, temos quatro imóveis locados para a BRF, sendo o primeiro em Campo Herê, em Santa Catarina, com capacidade de 18 mil toneladas. Esse grupo de imóveis tem contrato atípico e vencimento do contrato em 2040. Em Medianeira, temos um imóvel com capacidade de 24 mil toneladas. Em Francisco Beltrão, Paraná, o fundo possui um imóvel de capacidade de 23 mil toneladas. Em Pato Branco, também no Paraná, um imóvel de 24 mil toneladas. Esse conjunto com um cap rate de 8,8%. O conjunto seguinte de imóveis também segue locado para a BRF, sendo ao todo três imóveis com contratos até 2025. É o prazo mais curto em contratos presentes no fundo. São todos imóveis de grande porte. Em Jataí, Goiás, temos um imóvel com capacidade de 60 mil toneladas. Em Nova Ponte, Minas Gerais, um imóvel de 110 mil toneladas. E em Uberlândia, um imóvel com capacidade de 130 mil toneladas. Todos com cap rate na casa de 9,3%. O último imóvel do fundo está locado para a BRF, fica em Paranaguá e tem contrato até 2030, com cap rate de 8,3%. Esse último é um centro de distribuição, bastante perto de um dos principais portos do país. Nesta visão, temos o resumo do portfólio, que é composto por mais de 80 silos em 11 unidades diferentes, e um centro de distribuição. O foco é atendimento à demanda do agronegócio, como podemos ver. O maior responsável pela receita possui uma participação de 15% do total. Podemos estender que está bem distribuído entre os imóveis do fundo. 100% dos contratos são atípicos e o vencimento segue o gráfico de barras, com o primeiro conjunto de contratos vencendo em 2025. A receita mensal do fundo com o aluguel de imóveis fica na casa de 2 milhões e 200 por mês, sendo que o fundo possui 372 mil reais de rendimentos a distribuir de meses anteriores. Em termos de valores por cota, vemos que os aluguéis da BRF são equivalentes a 60% das receitas do fundo. Neste sentido, ter somente dois inquilinos leva a um aumento do risco, compensado de certa forma por termos 100% dos contratos atípicos que evitam a perda prematura do contrato com o inquilino. O dividend yield anual ficou na casa de 9 a 10% no último ano, como podemos ver nesse histórico, que apresenta um pagamento bastante constante em termos de rendimentos.
Falando agora da rentabilidade do fundo, desde o início o fundo perdeu 14% do seu valor, o que não tem sido um bom resultado para o investidor. Em termos de liquidez, o fundo negocia um pouco mais de R$ 400 mil por dia. É um nível menor do que os principais fundos da bolsa, mas atende boa parte dos investidores ali de modo satisfatório. O patrimônio do fundo é de R$ 300 milhões, com valor de mercado em torno de 240 milhões. Agora, vamos comparar o fundo com outros fundos semelhantes da bolsa. Pelas características, vamos comparar com fundos de logística e utilizar o porte dele de R$ 300 milhões e pegar fundos de logística com porte semelhante. Na última coluna, podemos ver o patrimônio desses fundos listados que foram selecionados. Em termos de dividend yield, o valor é mediano. Há fundos melhores e piores que ele, mas um rendimento de quase 10% não é um rendimento ruim para um fundo de tijolos. A relação preço por valor patrimonial está em patamar relativamente baixo, podendo indicar um preço interessante para o fundo. Todos os fundos listados não possuem histórico maior do que 3 anos para avaliar o crescimento de dividend yield. A liquidez diária de R$ 400 mil atende os pequenos investidores, mas quem investe valores grandes pode ter algum problema de liquidez quando for vender as cotas do fundo. O número de cotistas é maior do que os fundos de porte similar. Acredito que seja pelo fato dele estar relacionado ao agro, que é uma área importante do desempenho da economia do Brasil, seja um atrativo aí, um diferencial para esse fundo conseguir atrair mais cotistas. Analisando o histórico de investimentos, a cota está bastante desvalorizada, fazendo com que o resultado até o momento de quem investiu no passado seja negativo. O fundo está sendo negociado na casa dos R$ 47, próximo às mínimas aí dos últimos anos, e possui um desconto de 21% em relação ao seu valor patrimonial. E agora vamos trazer os pontos positivos e negativos para fazer o investimento no fundo Casar Agro. Do lado positivo, a gente tem imóveis voltados para o agronegócio e em regiões produtoras. A gente percebe ali que, de fato, a localização é um ponto forte desses imóveis ali, servindo aí de apoio à produção ali de grãos dos locatários. 100% são contratos atípicos, então existe um menor risco da eventual distrato dos contratos, uma vez que o valor que se paga, né, que o inquilino paga para sair de um contrato desse é muito elevado. As receitas e, consequentemente, os resultados desse fundo têm um nível de constância bastante interessante. Ou seja, junto com o vacância zero, contrato bem previsível e o mensal dele é bastante estável. Do lado negativo, a gente tem a concentração em apenas dois inquilinos. Esse é um ponto de concentração ali que pode ser um ponto de preocupação para o investidor. Existe um histórico relevante aí de desvalorização da cota para quem investiu no passado, o que pode ser uma boa notícia para quem pretende investir no momento, né? A única dificuldade é você conseguir pegar a faca na queda, né? Que é imaginar quando que vai ser o fundo disso daí. E, então, para quem quer fazer um investimento nesse fundo e acha interessante, o recomendável é distribuir, fazer o investimento aos poucos, né? Dificilmente você consegue acertar ali o pontinho mais baixo ali de preço do fundo. E é um fundo de menor porte, né? E, portanto, menor liquidez diária do que outros fundos ali que a gente está acostumado a ver na bolsa. E vou deixar aqui no tela final a playlist nossa de fundos imobiliários. Certamente você irá encontrar a análise de algum fundo que você tem interesse em investir. Se o conteúdo te ajudar nas suas análises individuais, se inscreva em nosso canal.